Olá, meus queridos irmãos, quanta saudade, né? Mas continuemos nas nossas reflexões e hoje, capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. O livro, né, Evangelho segundo o Espiritismo. O meu item ficou Missão do Homem Inteligente na Terra. Então, na leitura, o item 13, o Evangelho nos diz: não vos orgulheis do que sabeis, porque esse saber tem limites bem estreitos no mundo em que habitais. Mas suponho que sejais um desses sumidades inteligentes desse globo, e não tendes nenhum direito para disso vos envaidecerdes. Assim, no Livro dos Espíritos, na pergunta 373A, eles nos fala da inteligência do homem, mas nos adverte que a genialidade às vezes se torna um flagelo, quando dela o homem normalmente e efetivamente abusa. Então, sabemos também que a superioridade moral, ela não guarda nenhuma proporção com a superioridade intelectual. Os grandes gênios podem ter muito o que espiar, porque, meu irmão, nós sabemos que no Evangelho nos diz: a quem muito será dado, muito será cobrado, né? Então, nós sabemos que a nossa missão aqui na Terra é em busca da evolução, em busca da luz. Sabemos que o livro de Chico Xavier, A Caminho da Luz, nos revela que Deus, nos primórdios, sempre nos mostrou o caminho da luz, nos trazendo homens inteligentes como Platão, Aristóteles, porque vinham em missão. E essa missão tem de vir para o bem da humanidade, né? Então, neste livro, A Caminho da Luz, é muito interessante, porque ele nos dá toda essa trajetória evolutiva, desde os primórdios das tábuas de Moisés até um futuro próximo. Então, assim, Chico Xavier nos revela que através dos seus espíritos, através de mensageiros de luz, eles nos relatam que em Capela, uma constelação de Capela, né, uma evolução, pessoas que tinham evolução superior, eram tecnologicamente adiantados, avançados, de uma inteligência muito grande, mas quando chegou, como nós estamos hoje, na era da transição, então eles não conseguiram evoluir para um mundo melhor. Então, eles tiveram de fazer uma transmigração reencarnatória na Terra. Por quê? Porque eles não se adiantaram moralmente. Então, o nível da Terra, para eles, era um nível quântico evolutivo compatível com a sua frequência vibratória. Então, eles saíram de seres inteligentes para chegar na Terra, na fase da pré-história, onde existia o Homo erectus, né, que não tinha inteligência. E daí o sofrimento, né? Então, sabemos também que Capela houve essa evolução planetária, e os que tiveram uma moral e uma inteligência superior migraram para mundos evoluídos. E os capelinos que não tiveram essa moral vieram para a Terra. E nós temos esses exemplos neste livro, A Caminho da Luz, quando ele nos revela que os egípcios eram um povo extremamente inteligentes, né, que eram justamente esses antigos capelinos que vieram nos auxiliar na contribuição da sua inteligência com a agricultura, arqueologia e matemática, e muitas outras ciências, que os egípcios eles eram evoluídos. E também os astecas e os incas também vieram, eram capelinos, que também nos ajudaram na arquitetura e na astronomia. Então vejam, espíritos que vieram numa inteligência para servir a humanidade, como nós temos o grande sábio,
o grande gênio da humanidade, que foi Einstein, que ele descobriu aquela famosa fórmula EMC2, que ele descobriu a teoria da relatividade. E a partir daí, ele abriu o caminho para a tecnologia moderna, e em depoimentos que ele fez no futuro, que lamentava profundamente ter feito uma descoberta tão importante, que ele descobriu a fórmula da velocidade da luz invariante, que é o EMC2, que para a física houve um grande desenvolvimento, e, na verdade, houve o aproveitamento desta teoria para fabricar a bomba atômica. A bomba atômica que nós sabemos que foi usada na Segunda Guerra Mundial, né, em agosto de 1945, no caso das duas cidades conhecidas como Hiroshima e Nagasaki, que houve um bombardeio, né, da bomba de plutônio, e mais de 220 mil pessoas morreram. E a consequência foi triste, porque além dessas mortes desses civis, grande parte de civis, também houveram consequências danosas para a humanidade na época, que foi justamente aquelas queimaduras terríveis que até hoje ainda existem sobreviventes com essas queimaduras de perda de tecidos. E também sabemos que esta bomba ela tem radiação violentíssima, e ela atacou de uma forma indireta também pessoas com câncer, né, e leucemia. 46% dessa comunidade ficou com essas sequelas terríveis pela inteligência que o homem teve e a parte danosa que ele nos causou. E também gestantes daquela época que sofreram a irradiação também ficaram com crianças, filhos nascendo com anomalias congênitas, defeitos congênitos, e justamente essa exposição à radiação. Então, assim, meus irmãos, no Evangelho, finalizando, nos diz aqui: a inteligência é rica de méritos para o futuro, mas com a condição de ser bem empregada, e se todos os homens que dela são dotados se servissem segundo os desígnios de Deus, a tarefa dos espíritos seria fácil para fazer a humanidade avançar. Infelizmente, muitos fazem dela um instrumento de orgulho e de perdição para si mesmo, causando tudo isso que nós relatamos. Então, que Jesus, no seu infinito amor e sua bondade, estejam conosco sempre, em todas as horas. Um grande beijo em todos.